Graça e paz. Tudo bem com você? Eu gostaria de fazer com você uma reflexão dentro de um texto cristão. Gênesis capítulo de número 50, a partir do verso de número 18. Eu estou aqui com a versão católica, edições de Loyola. Então chegaram os irmãos, prostraram-se diante de José e disseram: Aqui estamos, somos seus escravos. José respondeu: Não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês pretendiam mal contra mim, mas o projeto de Deus o transformou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje: salvar a vida de um povo numeroso. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês. E o texto segue dizendo: vocês e seus filhos. José os tranquilizou e lhes falou afetuosamente. Na versão edição revista atualizada no Brasil, o último verso diz assim: Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Lhes consolou. É bem verdade que é um texto muito conhecido da cristandade ocidental, como também da cultura judaica. Bem, a principal base dentro desse texto, geralmente os ministros se ancoram, é tratando de perdão e tratando-se de amor. Mas no amor, quando eu falo amor, é no amor ágape, no amor divino. Um amor que Deus manifestou enviando o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Um amor que é um amor que tirou de nós aquele peso que havia da maldição. E Paulo vai dizer, nos transportou, em Efésios 2, para o reino da sua maravilhosa luz. É um amor que nos tira de uma condição de alguém jogado, de alguém imprestável, sem valor. E a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E não fomos nós que escolhemos, mas ele nos escolheu. Então, dentro de uma aplicação bastante prática, sem teorizar muito, eu gostaria de fazer a explanação um pouquinho desse texto. Bem, a grande esmagadora maioria dos cristãos acreditam que mais ou menos no ano de 1440 antes de Cristo, o texto foi escrito por Moisés. Mas nós sabemos muito bem, dentro da teologia da historicidade, que o texto possui mais de um autor, o texto do Gênesis, assim como o do Êxodo. Por quê? Porque nós vamos ver que vai existir alguns ali escritores. Moisés não escreveu toda a parte do Pentateuco. Isso é uma posição bastante, digamos assim, bastante, eu não digo clássica, mas bastante conservadora. Se nós lermos com atenção, nós vamos ver que a fonte javista, o escritor que escreveu a fonte J, fonte javista, é um dos mais antigos, ainda antes de 700 a.C. Alguém escreveu, e aí os teólogos dão o nome de fonte J, fonte javista. Temos também uma segunda fonte que escreveu o texto, além da fonte J, nós temos a fonte eloísta, né? A gente também chama de fonte eloísta, um pouco mais recente. Temos ainda a fonte dos sacerdotes que foram levados cativos à Babilônia. Posso estar errado, passagem do século VI para o século V aproximadamente. E temos a fonte dos sacerdotes que foram levados, que estavam, melhor dizendo, após a queda de Babilônia, os sacerdotes que estavam dentro do Império Medo-Persa. É por isso que você vai, quando lê o texto de Gênesis, no seu final, quando José já está no trono, você vai entender a lógica também dos sacerdotes nos tempos de Salomão. Eu já falei umas 4, 5 fontes, talvez esse seja a quinta ou sexta. Os sacerdotes no tempo de Salomão, eles vão escrever parte também do texto de Gênesis e de Êxodo. Para quê? Para, por assim dizer, dar a Salomão certa validade em seus atos. Lembra-se que Salomão foi o rei
que mais teve mulheres, né? Uma poligamia desenfreada, 600 mulheres, 400 concubinas. E aí estava relacionado a relações ali, né, econômicas, comerciais com outros povos, e a sua política de dominação econômica, quando você vê, por exemplo, quando José estabelece uma lógica ali de comprar terras, né, quando o Egito já estava passando por um período dos 7 anos de pobreza, quando ele dá por Faraó a ideia de dominar, e quando ele é colocado no trono, né, apenas abaixo de Faraó como governador. E o texto ali vai querer justificar as ações de José como aquele que teve sonhos e realizou, só que nos tempos de Salomão, aquela parte foi escrita com o intuito de o quê? De dar lógica, de dar validação à dominação que Salomão tinha, fazendo com que os próprios hebreus, muitos, fossem praticamente escravos seus. Mas tudo bem. Nós sabemos que José é um dos grandes patriarcas da Bíblia, filho de Jacó ou de Israel. José vem de uma linha de 3 grandes homens, né? Abraão, Éber lá no início, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó é um dos, José, melhor dizendo, é um dos filhos de Jacó ou de Israel. Posteriormente, Deus muda ali o nome, dá o nome de Israel. E aí nós vamos entender que o povo de Israel é conhecido assim, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E José, você conhece a história desde Gênesis 37, fala que com aproximadamente 17 anos, ele já cuidava dos irmãos, era o filho preferido do pai em sua velhice. E a Bíblia vai nos dizer que todos os sonhos que José teve, parece que de maneira bastante antagônica, de uma maneira bastante difícil de se explicar, os sonhos de José não iriam se cumprir. Os irmãos, certa feita, a Bíblia vai dizer, quando os irmãos estão próximos a Dotã, José vai até lá. E ali começa, por assim dizer, não a história, porque a história de José já havia iniciado, mas ali começa um enredo, digamos assim, um pouco mais duro. Um momento que talvez José pensasse que seria o seu fim, quando seus irmãos o pegam, pensam em matar, Rúben, o mais velho, protege, assim como Judá. Vendem aos ismaelitas, depois ele é vendido a Potifar. Mas alguma das grandes lições que eu aprendo é que o cristão precisa entender que a sua vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E existia um plano de Deus para com boa parte da humanidade, por que não dizer com toda a humanidade, a partir da vida de José? A vida de José era menor do que o plano que Deus tinha por meio de José. Você pode não acreditar, mas o plano que Deus tem por meio de você é maior do que a sua própria estrutura. É maior do que a nossa própria estrutura. Isaías 55 vai dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os caminhos de Deus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus são maiores e mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Paulo, escrevendo aos Romanos, um salmo lindo, vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E Paulo vai dar continuidade a esse pensamento, olhando para as palavras de Isaías em um tom de admiração, inspirado pelo Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para José, nós vemos um homem, um jovem de 17 anos, que passa por uma série de percalços, de lutas. Quem sabe algumas vezes, porque a Bíblia não relata tudo, João diz que se apenas o que Jesus fez, usando ali uma hipérbole, se fosse escrito tudo o que Jesus fez, certamente nenhum dos livros do mundo caberia toda a história, utilizando a hipérbole, como eu já disse. Mas eu passo a entender que aquilo que está aqui basta para eu entender que existe um Deus que está além da minha compreensão e que cuida de mim, que cuida de você. O plano de Deus estava sendo elaborado pela vida de José. José foi vendido, foi maltratado,
Alguém disse que comer o pão que um irmão, que um familiar amassa, é pior que comer o pão que o diabo amassa, porque é sangue do sangue. É alguém que te conhece por dentro, conhece os teus sonhos, os seus projetos, as suas vontades, os seus anseios, as suas dificuldades. E literalmente, antes de José ser vendido pelos ismaelitas, ele estava na boca de uma cisterna, jogado pelos irmãos que tinham inveja dele, porque a palavra de Deus vai dizer que quando ele conta os sonhos para os irmãos, o pai preferia ele. Quando ele conta os sonhos, os irmãos se aborrecem ainda mais. O pai lhe faz uma roupa, uma túnica, que era uma vestimenta típica do Oriente Médio, colorida, representando a diversidade de dons na vida. E os irmãos lhe aborrecem mais. Então chegou uma hora que a vida de José, que os sonhos de José, que tudo que José tinha estava na mão dos irmãos. Como que parece algo que foge do nosso controle. Algumas vezes a nossa vida parece que foge do nosso próprio controle, parece que às vezes está nas mãos de poderosos, de pessoas que têm uma capacidade econômica maior que a nossa, de pessoas que têm um status melhor que o nosso. Você já reparou como a vida às vezes parece que brinca conosco? A vida tem as suas idas e vindas e algumas vezes parece que nós estamos dentro de um jogo de xadrez e nós não entendemos, e vamos aos filósofos, e vamos à sociologia, e vamos às ciências entender essa desigualdade social, entender a lógica do capitalismo. Alguns se revoltam e vão para anarquismo, vão para socialismo. Outros dizem que o capitalismo é uma coisa muito boa. Alguns ficam no campo teórico das brigas entre sistema social, qual que é o melhor. Mas eu quero dizer para você, não confie no sistema, confie no Senhor. Nós não estamos aqui para representar sistema econômico ou aderir a esta ou aquela ideologia. Porque Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Porque tudo aquilo que você ouve aqui vai apenas ser uma ideologia para massagear aqui. Fique com as palavras de vida eterna, que são espírito e são vida para o teu espírito. Com certeza José se agarrou na revelação de Deus. Não entendendo aquele cenário, ele foi levado aos poucos, cada vez mais para longe. Humanamente falando, ele estava cada vez mais longe do projeto, mais longe do sonho, mais longe de reinar, porque o sonho que ele disse ao pai e os irmãos estavam perto eram esse. Eu vi que, primeiramente, 11 feixes se dobraram diante do meu feixe. Depois, no segundo sonho, ele disse: olha, pai, eu vi que o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, se curvavam diante de mim. E o pai dele falou: olha, José, ficou meio assim com José, falou: você acha que eu e sua mãe e seus irmãos vamos se dobrar diante de você? E aquilo parecia uma loucura. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisas, isso não é uma mensagem para massagear o teu ego. Mas existem propósitos que vai além da compreensão humana. Era o projeto de Deus a vida dele para um determinado fim. E o amor de Deus está relacionado a salvar vidas. Então Deus levanta José, Deus permite que José passe por toda aquela circunstância, por tudo aquilo. Vai preso de novo. Depois é acusado pela mulher de Faraó. E a Bíblia fala que onde ele colocava a mão havia prosperidade. Ele passa pelas prisões e a Bíblia fala: mas Deus estava com José. É só você pegar os capítulos de 37 a 40 e você vai ver a Bíblia falando: e Deus estava com José. E na prisão, e Deus estava com José. E fez prosperar a prisão. É uma coisa linda isso. Aonde ele estava havia a mão de Deus e era visível Deus se manifestando por meio da vida dele. A justiça de Deus reinando na vida daquele jovem.
Agora, repare comigo que quando José interpreta os sonhos de Faraó, é liberto da prisão, é colocado como o segundo grande mandatário do Egito. Faraó, falem com José. A palavra de Deus vai nos dizer que José chega aos seus irmãos porque a terra estava em fome, com fome. A terra estava passando por um período de seca e Deus havia dado sonho a Faraó, mas Faraó não havia interpretado, mas José interpretou. Mas José interpretou, é interessante que até José chegar para interpretar o sonho de Faraó antes, José passou por uma situação quando ele estava preso, quando foi acusado pela mulher de Potifar de querer abusar dela. José diz uma frase assim para o copeiro-chefe, depois de interpretar o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, que o padeiro seria morto depois de 3 dias e que o copeiro seria liberado. Lembra de mim quando saíres da prisão, copeiro. E a Bíblia fala que o copeiro saiu. Que se lembra nada. O copeiro foi servir o Faraó. Não perdeu a cabeça, que nem o padeiro-chefe. Mas a Bíblia diz que passou-se alguns anos. O Faraó teve o sonho. Aí ele se lembrou. Quero falar para você que tem um sonho que Deus colocou no teu coração. Um projeto de Deus que ainda não se realizou. O Espírito Santo, ele vai realizar na hora certa, no momento certo. Sabe, existem planos e projetos de Deus que não basta a gente ser preparado aqui. O nosso espírito precisa estar pronto. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você precisa dar condições para Deus, cada dia mais, te fortalecer no espírito e deixar que o teu espírito domine a sua carne. Porque carne fraca, projeto fraco. Carne submetida à vontade do espírito, projeto pronto e concluído. E a palavra de Deus vai nos dizer que o copeiro se lembrou. Chamou José, interpretou, foi colocado como um grande homem. E aí a Bíblia fala que nesse inteirinho de tempo duram-se 13 anos. Quando ele cuidava lá dos irmãos, estava lá a serviço do pai, tinha 17. Aos 30 ele está no trono, ao lado de Faraó. E chega um momento que os irmãos de José chegam, porque toda a terra está, Mesopotâmia, faminta. José dá-se a reconhecer os seus irmãos, você conhece o texto. E Jacó, com mais 70 e poucas pessoas, descem para o Egito. E Jacó, ou Israel, pai de José e dos irmãos, falece. Quando o pai deles falece, vêm os irmãos, se apresentam a José e dizem exatamente aquilo que nós lemos. Os irmãos chegam, se prostram. Aqui nós estamos, somos teus escravos. Papai não está mais aqui, né? Você falou amigavelmente com nós. Enquanto nosso pai estava aqui, ele já se foi, agora pode nos tomar em tuas mãos, somos teus escravos. E aí vem uma lição de amor e de misericórdia, uma lição de vida. Quem estava com a corda no pescoço não eram os irmãos, era José. Sabe por quê? Porque José poderia mandar matar, aprisionar, fazer o mal. Quem sabe o diabo havia soprado, ali é agora a hora de vingança. Mas alguém que tem um coração puro, alguém que sabe ouvir a voz de Deus e agir na altura que Cristo agiu. É verdade, Cristo ali ainda não havia se manifestado em carne humana, porque ele vem se manifestar aqui no Novo Testamento. Mas a fagulha do amor de Deus já havia se manifestado ali. E José
ele corta aquela corda de condenação de uma vez por todas. E ele vem e diz: não tenham medo. Note a paciência, a suavidade e as palavras de libertação. Porque o projeto de libertação havia começado com Abraão. E ele vai dar continuidade no projeto. Não tenham medo. Por acaso eu estou no lugar de Deus? O olhar de José transcende a lógica humana. O espírito de José transcende a matéria. E vemos claramente Deus na boca deste homem. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês pretendiam o mal contra mim. Vocês fizeram o mal contra mim. Só que tem uma coisa. Mas o projeto de Deus o transformou em bem. Deus havia convertido a maldição em bênção. Deus havia transformado a morte em vida. Mas estava nas mãos dele. O que ele fez? Ele preferiu dar voz e vazão à vontade de Deus. Deus transformou em bem a fim de cumprir o que hoje se realiza, salvar a vida de numerosa multidão, ou de um povo numeroso. Ele está falando, olha, tudo isso aconteceu a fim de que muita gente fosse salva, porque ele reconheceu que havia um projeto de Deus por meio de sua vida. Se nós não reconhecermos que nós somos importantes, a fim de que o projeto de Deus vá adiante, de nada adianta. Nós precisamos entender que quando somos abençoados, e nós somos sim galardoadores, a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade de trazer vida por meio do amor. Há tantos sermões bonitos, há tantas palavras bonitas, há tanta gente que faz vídeo e coloca na internet, dando isso, dando aquilo. Mas o projeto do amor de Deus é um projeto de libertação. Tem que trazer vida, tem que ter fruto, tem que ter resultado. E ele diz, portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês. Eu sustentarei os seus filhos. Afinal de contas, somos irmãos. Você consegue ver além de palavras verotestamentárias, de palavras simplesmente que estão no Velho Testamento. Você consegue ver Jesus nessas palavras? Ele diz, José os tranquilizou, ele lhes falou afetuosamente, ele lhes falou ao coração. José lhes falou ao coração. Nós precisamos, irmãos, entender que Jesus é a palavra que fala ao coração. Sabe, sendo Jesus esta voz que fala ao nosso coração, nós passamos a entender que o amor não paga o mal com o mal, mas o amor paga o mal com o bem, como disse Paulo, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Utilizando ali algumas figuras de linguagem. E José estava exatamente com os seus irmãos, que ele amava, e que com certeza não havia sido da sua cabeça aquilo que aconteceu. Mas agora esse homem me ensina que o mal deve ser pago com amor. Que embora não saísse de sua mente aquilo que aconteceu, mas a sua atitude, a sua forma de lidar com a vida, é interessante porque ele corta aquela corda de condenação. E a Bíblia diz que ele chega aos irmãos e diz, eu vos sustentarei. Ele falou-lhes ao coração. Nós temos em nossas mãos a responsabilidade e a autoridade para nós fazermos aquilo que nós quisermos fazer. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Pessoas enfermas, na mente, na psique,
no físico, não dormem bem, estão se matando aos poucos, se lembrando de coisas de anos que se passaram, uma palavra mal falada ou mal interpretada, uma atitude que foi tomada e que lhes feriu o coração e que até hoje elas guardam rancor quando se lembram, quando vê a pessoa, quem sabe até um familiar, um amigo distante, quem sabe foi deixada num altar, abandonada, quando sonhava casar com a pessoa que idealizou, um sonho não realizado, não foi em busca do sonho, ou foi impedido de alcançar o sonho. E o fato de não alcançar o sonho fez com que a pessoa ela olhasse para aquilo como uma utopia que ela não realizou. E agora passaram-se os anos e tudo que restou foi e é lamento e é dor. Mas José me ensina que a vida ela é feita de várias nuances, de alto e de baixo, mas que eu e você precisamos entender que mais do que altos e baixos, o Senhor nos ensina a perdoar. O Senhor nos ensina o que é amar. Amar é entregar-se. Se entregar-se é o que é o mal? Não. Amor é entregar-se à bondade, é estender a mão. É quando você tem a oportunidade de dar o troco, você diz não. Eu não dou o troco porque Jesus não ensinou a dar troco. Abraão tinha tudo para entregar, para não entregar o seu filho. Assim como José tinha tudo para matar os irmãos, aprisionar os irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que ele os consolou e lhes falou ao coração. Essa é uma boa oportunidade para nós, ao invés de pagarmos o mal com o mal, nós deixarmos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. É uma oportunidade para deixarmos que as coisas do céu sejam atraídas para a terra, por meio da nossa atitude, por meio do teu comprometimento. É isso que Deus espera dos seus filhos. Ser sal, ser luz, é também ter uma atitude diferenciada, uma atitude revolucionária, que mesmo quando aqui quer a alma, o coração, tem oportunidade para fazer aquilo que não deve, mas eu escolho o caminho da justiça. Sabe, não deixe que esse veneno te mate. O veneno da cólera, o veneno da ira, do ressentimento, da mágoa, dessa árvore que quem sabe já cresceu, enraizou, e você luta, e um dia está bem, outro dia está mal, tenta por meio de um sorriso falseado viver uma vida que parece que aparenta ter felicidade, mas é vazia, desprovida do perdão. O Senhor está nos chamando, sabe, a realmente ter um espírito renovado, um espírito de amor, de misericórdia. Você tem em suas mãos a oportunidade, todos os dias, de ser melhor. Escolha o amor, escolha a vida, escolha manifestar a vida a quem está perto, quem está longe. Porque o que já foi, irmão. O que passou, já passou. Sabe? Melhore. É preciso a gente ter uma posição diferente. Você é ator de sua própria história. Mas escolha a vida de Deus. Escolha o caminho do perdão, da justiça.